A gente tem tentado refletir o Espírito eterno do Evangelho, o Espírito de Deus que nos habita. Temos tentado refletir acerca das suas verdades eternas, porque nós temos a chance das chances de nos humanizarmos, crendo no Evangelho de Jesus e a partir deste que é o Verbo eterno do nosso Senhor Jesus, revisitar as páginas do Antigo Testamento para compreendermos, através das limitações ideológicas destas pessoas do Antigo Testamento, como que a gente se faz piorado no sentido de aprendermos com o Senhor que nos habita e preferimos nos prendermos às tradições, àquilo que vai suprir o nosso desejo de dominação, de infantilismo, de um monte de coisa, né? Porque nós temos aqui ainda, no capítulo 3 de 2 Samuel, revisitando algumas partes daquele período onde Davi ainda estava para assumir todo Israel e faz uma aliança com Abner. Olha esse trecho quando Davi está propondo algo a Abner na aliança. 1 Samuel 3, a partir do versículo 13. Respondeu Davi ao Abner, no caso: Bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela, até Baurim. Disse Abner: Vai-te, volta, e ele voltou. Nós temos aqui então a situação onde Davi resgata aquilo que lhe era de direito, a sua mulher Mical. Por quê? A Mical era a filha mais nova de Saul, por ocasião de quando Davi deu um fim no gigante Golias, o filisteu. Saul prometeu dar a filha dele em casamento, que seria Merabe, né, a mais velha. E aí o que aconteceu é que Saul, já enciumado das vitórias de Davi, ele deu Merabe a um tal de Adriel, né? Tudo bem. Mas ele ficou sabendo ali na corte que Mical, a sua filha mais nova, gostava de Davi, né? Talvez jovenzinho como Davi, né? Guerreiro, despertava muitas feminilidades, etc. E aí Saul falou assim: tem uma trama contra Davi, e aí pede ao Davi para lhe trazer 100 prepúcios. Davi traz 200, mostrando que ele matou 200 filisteus. Toda essa questão de derrota do gigante Golias, filisteus, etc., eu tenho dito e vou deixar aqui de novo na descrição deste vídeo os vários vídeos onde eu falo sobre a operação estranha de salvação de Deus em relação aos filisteus, aos amalequitas, aos cananeus em geral, né? Então deixa isso para esses vídeos que você vai assistir. Aqui o que nos importa é essa condição feminina, né? A gente entende sim que naqueles tempos a mulher não tinha individualidade reconhecida, não tinha cidadania reconhecida, elas eram vistas como propriedade dos homens, quando muito como parideiras dos seus maridos, né? E não se tem aí o cuidado de entender a vontade da mulher, porque ela não era vista como cidadã. Cidadãos eram homens de determinada faixa etária e as mulheres estavam ali para servir a estes homens, né? Então, pensando nesses aspectos, Davi estava no seu direito de querer sua mulher de volta, porque ela foi dada a ele. Ah, tá, mas como que ela foi tomada dele? Porque depois que Saul viu que, digamos assim, o casamento deu certo, mas ele continuou com muita inveja de Davi, nós já vimos isso em vídeos anteriores aí da playlist de 2 Samuel, ele vai perseguir Davi e resolve ir à casa de Davi para matá-lo. Mical fica sabendo disso e fala: olha, Davi, se você quiser ser protegido, né, você vai estar em capítulos anteriores, 1 Samuel 19 mais ou menos, a Mical fica sabendo que o Davi ia ser morto pelo seu pai. O que ela faz? Ela ajuda Davi a escapar por uma janela, coloca lá um ídolo do lar, né? O pessoal tinha sempre os seus ídolos guardadinhos, então uma estátua grandona parecendo com um ser humano, né?
para que quando as pessoas chegassem à casa de Davi, elas achassem que ele estava lá enfermo, estava dormindo, etc. Né? Mas o que importa é que Davi fugiu. E é claro, é um fugir ali do ano 1000 ou do ano 900, mais ou menos, antes de Cristo, onde o marido tinha que fugir. Davi ajudou o seu marido a fugir, ele ficou longe, né, da sua residência, da sua mulher, ele teve que fugir de Saul, dali para frente era só Saul caçando Davi o tempo inteiro. E o que vai acontecer é que, de alguma maneira, aquela mulher ficou uma viúva de marido vivo. Mas Davi não tinha saída, ele precisava fugir. E a mulher dele era a filha do rei. Então ficou aquela coisa, né? Eu vou guardar as tradições e obedecer o meu pai, ou eu vou livrar a vida do meu marido e vou junto com ele. O fato é que os dois ficaram tão longe que chega uma hora que Saul entrega ela a um outro homem. E ela fica casada com esse homem. Mas o mais impressionante é que não se pergunta nada, né, sobre a vontade dela, porque pelo jeito aqui que a gente leu, o cara a entrega de volta, chorando, etc. A Mical tinha uma personalidade muito peculiar, né? Ela era mais nova, ela era mais aguerrida, ela amava o rei Davi, ela o amava tanto que ela cuidou de proteger a vida dele, mas a subjetividade humana não é contemplada aí do ponto de vista da mulher, né? Porque a gente não sabe, pode ser que ela, com o tempo ela tenha se desgostado de Davi, né? Com o tempo ela tenha gostado de ficar com o outro marido, mas o que se sabe é que ela é compulsoriamente entregue a Davi. É só até aí que vão as situações, né? De forma que a gente vai percebendo que a subjetividade da mulher ela era vista de maneira tão degenerada, né? Que a gente vai ver, por exemplo, em Deuteronômio 24, que quando um marido dava carta de divórcio à sua mulher e ela se casava com outro, ela não poderia mais tornar ao primeiro marido porque se considerava que ela foi contaminada. Ou seja, uma propriedade desprezada, não tinha reconciliação, chance de perdão, etc. O contrário do que acontece hoje, que às vezes a mulher não quer mais ficar naquele relacionamento, ela quer reconstruir a sua vida, ela encontra um outro homem que é uma escolha dela, aí vem a religião dizer: ah, minha filha, volte para o seu marido original. Não tem essa história de marido original, porque tanto em Deuteronômio, que acha que é uma mulher que se casou e não poderia voltar porque ela foi contaminada, quanto a tradição atual, que acha que uma mulher não pode se casar de novo porque ela é adúltera e que ela tem que voltar ao seu primeiro marido, as duas tradições estão desfavorecendo a subjetividade de uma mulher. E isso é pecado diante de Deus. Eu diria, não foi assim desde o princípio. Porque a gente fica vendo aquela coisa, né? Não, o casamento tem de ser fixo, não pode se desfazer. O que Jesus estava falando que não foi assim desde o princípio é o maltrato em relação à mulher. A mulher não foi feita por Deus para ser maltratada pelos homens. A mulher não foi feita por Deus para ser subjugada pelo homem. A mulher não foi feita por Deus para ter a sua subjetividade aniquilada. A gente entende, embora não concorde, mas a gente entende as muitas tradições, os costumes, os povos, a cosmovisão dos judeus em relação à mulher, a gente até entende. Mas pecado terrível é meu e seu quando a gente, do alto da nossa consciência, do nosso avanço psicológico, do nosso avanço no Evangelho, do amor de Deus habitando os nossos corações, a gente se utilizar dessas tradições para poder taxar uma mulher que quer construir a sua vida como mulher adúltera, como uma mulher impura, como uma mulher usada. Não, gente, a gente deveria... Hoje o homem não deveria nem ter medo de adultério. Se o adultério acontece, né, cada caso é um caso, há possibilidade de perdão e de convivência, cada caso é um caso, ninguém tem que ser julgado pelo perdão que oferece. Por outro lado, geralmente quando alguém adultera contra outro alguém, seja um homem em relação a uma mulher, seja uma mulher em relação a um homem, isso envolve o fato de que aquela pessoa talvez não goste mais de mim. Então por que eu vou entrar agora nessa caçada? Ou é minha ou não é de ninguém? O tal do crime passional, porque quem ama não mata, então não existe crime passional. Mas as pessoas matam e falam que é para preservar a honra, que essa mulher, ao ser própria, ela desonrou a família, aquela coisa, aquele discursismo que continua tendo a função de anular uma individualidade feminina. Nós que somos cheios do Espírito Santo, a gente deveria ser mais simplório nesse sentido. Ô minha filha, você não gosta mais de mim, é isso? Então,
siga livre o seu caminho, mas não, o cara, ele gosta mais de si, gosta mais do seu membro viril, né? Gosta mais da sua honra do que da mulher. A gente tem de evoluir, a gente precisa olhar para esses textos que denunciam a indiferença em relação à individualidade feminina para usarmos para crescimento pessoal, para dizer, olha, eu posso até ficar muito decepcionado com relação a adultérios ou a tradições ou a traições. O que eu não posso é achar que eu sou dono dessa pessoa. Amar será sempre um risco, traição será sempre uma possibilidade. Se me traiu porque não gosta de mim, eu não tenho que matar essa pessoa que me traiu porque não gosta de mim. Eu tenho que me humilhar sob a poderosa mão de Deus e falar, por que eu estou tão preocupado com a minha honra? Por que eu não me preocupo com a felicidade daquela que, embora tenha me traído, eu amo? E se eu amo, quero deixá-la ir livre. A gente tem de mudar as nossas consciências, a gente tem de praticar a verdadeira metanoia, o verdadeiro arrependimento que vai nesses lugares, nesses rincões, né? Ou seja, nessa situação, Davi tinha o direito de querer sua mulher de volta, porque ele nem deu carta de divórcio para ela. Mas ele acabou sendo forçado a fugir, ele acabou ficando sem ela. E ela foi dada para alguém lá. O rei misturou o ódio que ele tinha por Davi com a questão de cuidar da filha, que não poderia ficar viúva, naqueles tempos morando num lugar, né, inóspito, como eram aquelas sociedades onde não tinha água da Copaz e nem luz da Semig, falando aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Tem esse primeiro aspecto. O segundo aspecto é que talvez a Mical já deva ter migrado de sentimento. De repente ela gostava lá do marido dela, tinha a vida confortável dela. A gente vai perceber que ela não gostava muito de Davi lá na frente, quando ela fica morrendo de vergonha de ver o rei saltando e louvando ao Senhor. Ela teve assim uma crise de fêmea, né? Ai, que coisa feia esse homem mostrando a coxa diante das mulheres de Israel. Que cara ridículo! E aí, por algum motivo que nós desconhecemos, foi interpretado como sendo uma maldição, que ela não teve filhos, mas o que se sabe é que Davi e Mical não teve filhos. É porque possivelmente ela não gostava dele, de repente não era realmente para casar com ele. São uma série de questões que a gente poderia pegar para fazer uma interpretação mais elaborada do que essa questão de não, o homem tem que ficar casado com a sua mulher, a mulher pertence a ele, eu vou resgatá-la. Davi está perdoado, porque no seu tempo ele conseguia enxergar assim. Eu e você que não estamos perdoados por acharmos que a gente tem de manter essas tradições porque elas não têm nada a ver com Deus. Essa é que é a verdade. O que tem a ver com Deus é a misericórdia, é o exercício do discernimento, é amar a liberdade de uma mulher, que ela seja ser humana, que ela seja própria, que ela faça suas escolhas, ainda que essas escolhas sejam um constante tapa nas caras dos nossos múltiplos machismos. É isso que a gente tem que aprender, né? E sabe, gente, eu sou psicólogo, eu lido com muitas mulheres em situações de psicoterapia, e eu fico vendo, eu fico orando dentro de mim, pedindo, meu Deus, revela-te a esta tua filha, a esta filha de Eva, mostrando que o Senhor quer se reconciliar com essas mulheres, porque é tudo tão englobado por uma tradição. Deus fica lá do céu assim, sai da autoridade deste homem e anda sob a minha autoridade. Veja um vídeo aí que eu gravei recentemente sobre as muitas mulheres de Davi, as várias mulheres de Davi, onde eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa questão da submissão, de Deus ser o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Como que a gente responde a essas tradições com cara de palavra eterna de Deus, mas são apenas eternas tradições, na verdade, eternos tradicionalismos, que é a teimosia em se apegar a uma tradição, quando Deus diz para você, mulher, anda na minha presença, como Abraão, e ser perfeita, saia da aba desses homens, o que eles podem te oferecer? Agora, um homem vai ter muito a te oferecer se você, mulher, andar debaixo da minha autoridade. Eu sei que isso é um convite revolucionário, mas essa é a revolução do Evangelho. É tirar você de debaixo da autoridade de homem, de tradição de homem, de patrimonialismo, de patriarcado. Estou te tirando para poder deixar você a ver navios. Não! Sai debaixo dessa sombra e vá ter um contato direto com Deus.
Mical não teve essa chance. Muitas santas das Escrituras não tiveram essa chance. Algumas tiveram e delas não se apropriaram porque não tinha estrutura psicológica social para isso, né? Como a mãe de Sansão, mulher com quem Deus vai ao encontro dela 2 vezes. 2 vezes. Maria, mãe de Jesus, com quem Deus vai falar com ela, né? E José tem que ficar com sonhos. Elas não percebiam o caminho da liberdade. Mas você não. Você é habitada pelo Espírito Santo. Por que você tem que colocar um homem entre você e Deus? Por que você tem que colocar um homem entre você e Deus? Ou acima de você antes de Deus? Pelo amor de Deus, menina, mulher, serva de Jesus. Seja submissa só a Deus. Porque o que eu fico olhando, né, nas terapias. Aí, o marido é que determina como é que a mulher vai fazer a terapia. Ele fica desconfiado. Os homens morrem de medo da liberdade que as mulheres possam descobrir que elas têm. E a gente não deveria ter medo disso. Ah, mas eu vou perder ela. Ah, mas você precisa de uma mulher alienada para tê-la do seu lado? Você tem medo mesmo de uma mulher livre? Que ser perverso que você é, hein? Ah, mas é que a Bíblia fala que a missão dela é a missão de mãe. São pareceres judaico-cristãos que não tem nada a ver com essa pessoa maravilhosa com quem você casou. Eu estou dizendo para o homem. E para a mulher eu digo, você não vai mudar fácil a cabeça de macho não, porque a tradição é a favor dele. A religião é a favor dele. A sociedade é a favor dele. Por vezes até na delegacia de mulheres você vai encontrar mulheres que são a favor de macho, porteiros que vão te impedir de chegar a uma delegada. Tudo é a favor dele. Eu ouso dizer, já disse isso uma vez e digo de novo, a madame mais segura em algum palácio, alguma mansão deste país, tipo aquela Hello, ela ainda está em situação pior do que o mendigo mais quebrado numa sarjeta. Porque aquele homem quebrado, ele é amparado por toda uma tradição que está aí para amparar macho. E uma mulher da mais fina estirpe vai ser ridicularizada por ter chegado lá. Porque, como diz o feminismo radical, e eu concordo plenamente, o problema está na raiz. A raiz é o sexo com o qual a pessoa nasceu. E aí, a tradição está aí para poder, até os órgãos públicos. Você vai na advocacia, você vai achar advogados e advogadas machistas. Você vai contar com o juiz é macho, ele sacaneia com muitas outras mulheres. Um policial militar, ele é covarde com a sociedade feminina, a sociedade, quanto mais com uma mulher que vai pedir dele ajuda. Ou seja, genericamente falando, a gente sempre vai encontrar esse amparo ao machismo. E às vezes até quando há um amparo à mulher, aquele amparo machista. Ah, eu vim te proteger. E eu não estou falando disso aqui não, estou falando de uma mulher ser própria diante de Deus. De uma mulher procurar sua liberdade em Deus, viu? Você não vai achar a sua liberdade no movimento feminista. Você não vai achar a sua liberdade, que é um bom movimento, viu? Você não vai achar a sua liberdade num marido que você acha bom, porque se ele fosse um marido bom, ele iria promover a sua liberdade junto com você, como você o ajuda, né? Porque eu já atendi de pacientes que ajudam os caras na carreira deles, ao mesmo tempo que vivem levando rasteiras desses homens. Então o que eu te digo é isso, aqui falando das coisas do céu, das coisas espirituais, você, mulher, cheia do Espírito Santo, você vai encontrar liberdade em quem te habita, o Senhor dos Exércitos, o Senhor eterno. Por isso, saia de debaixo da aba deste homem, ou desse autoritarismo, ou dessa instituição, ou dessas tradições, desses tradicionalismos, porque a tradição é boa. Qual é a tradição? A tradição é que todo ou toda que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o tradicionalismo é uma tragédia, né? E aí a gente acaba ficando igual esse governo do Brasil, que hoje está aí para molestar tudo que for feminino e que carregar feminilidade, até na descrição. Estão aí molestando a república, a democracia, a sociedade, a população e, como consequência, as feminilidades e as mulheres. Só que o meu convite a todas vocês, não é que vocês fiquem babando pelo que eu estou falando aqui, é que vocês
se prostrem diante daquele Pai amado que quer dar a vocês a descoberta da liberdade. Sofreu crime. Ai, mas eu me envolvi, eu me senti um pouco atraída. Não interessa, foi crime que você sofreu. Assim como um estelionatário te seduz, é um cara bom, é um conversador, etc. Mas de repente ele roubou o seu dinheiro. Agora você vai se culpar porque em algum momento você sentiu alguma atração sexual por alguém da sua confiança que te estuprou? Não! Descubra a sua liberdade, você tem leis ao seu favor, não acolha leituras de gente do meio que vai falar, mas em um certo ponto você... E o seu passado? Não interessa o seu passado. Se você sobreviveu a um crime como estupro, como injustiças feitas contra as mulheres, não tenha medo da sua dignidade. Dignidade não significa que você não tenha outras falhas. Significa que você sobreviveu a um crime. Como esses aqui, esses crimes de constante molestação. Me dá Mical. Mical foi dado para o amigo do pai. Agora o cara toma Mical do pai e vai dar para o Davi. O amigo do pai vai dar para o Davi. Isso tudo são molestações constantes. Saia desse patrimonialismo estupratório e vá se encontrar com Deus. Porque você tem leis ao seu favor. Você tem filosofias ao seu favor, você tem teoricidades ao seu favor, você tem a palavra eterna de Deus ao seu favor. Viu? Mas Davi não tinha condições de aprender isso, então a gente fica com essa meditação. Davi poderia ter entendido que a Mical merecia seguir o caminho dela. Deus é assim conosco, por que um marido não pode ser assim com uma ex-esposa? Deus é assim conosco, por que você não pode ser assim com a pessoa que você diz que ama? Quem ama, ama ver a liberdade da pessoa amada. O resto é ir procurar psicoterapia para entender o seu sentimento de possessividade, as suas inseguranças, os seus ciúmes, que isso tudo vai acabando, atrapalhando a vida da pessoa que supostamente te é amada. Então, ficamos com essa meditação, que a Mical talvez ela nem queria voltar com Davi, né? Mas ela estava ali como uma mulher daqueles tempos, apenas cumprindo um rito misógino, onde se poderia consultar o Senhor. Davi consultava o Senhor por tantas coisas, não é? Por que ele não consultou o Senhor acerca disso? Senhor, eu vou pegar a Mical de volta? Talvez Deus falasse com ele, não, meu filho, deixa assim. Deus vivia falando com Davi por tantas coisas, mas é isso. São os pontos cegos da nossa individualidade. Por mais que um ser humano ande com Deus como Davi andava, ele tinha esse ponto cego da honra masculina, de recuperar a mulher que Saul lhe tomou, né? Ao mesmo tempo que é estranho Davi ter fugido e não ter de alguma forma resgatado Mical, né? De repente existia ali uma providência divina, mas ele, no alto do seu poder, era agora rei, quis a mulher de volta, desnecessário, né? Mas é isso. Que o Senhor te abençoe, que a gente saia dessa bolha de limitações perceptivas e caminhemos eternamente crescendo de glória em glória à estatura do varão perfeito, que é tão livre e o prazer dele é ver pessoas livres. Mesmo que essa liberdade significa, puxa, a Mical é minha, mas eu vou ter que agora aguentar perdê-la para a vida, para a existência, porque no final das contas nós não temos o poder sobre tudo, né? Pense nisso e seja amarrado ou amarrada única e exclusivamente ao nosso bom Deus, porque Ele é bom, Ele é amor. O resto é confusão humana. Que o Senhor te abençoe. Se você tem gostado dessas reflexões, digamos assim, por vezes treslocadas, mas não sem fundamento, o fundamento está na salvação e na fé. Se você tem gostado dessas reflexões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, espalhe este vídeo, este e outros tantos. Inscreva-se neste canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem tentado aqui todos os dias falar a palavra de Deus eterna que se encontra a partir desta palavrinha temporária escrita, arrumadinha, mas que não sequestra o Espírito eterno do Evangelho. Então inscreva-se nesse canal
E se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, eu tenho deixado em todos os meus vídeos aí as minhas redes aí. Estou no Facebook, no Instagram e no próprio canal do YouTube, né? Você pode me encontrar por aí, no Twitter também. É isso.